Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai aí ter mais uma aulinha de física, dando prosseguimento ao nosso curso aí de Física 3. Eu sou a professora Suelen e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processos de eletrização. Continuando aí o assunto da nossa primeira aula, a gente vai entender hoje como que acontece, como que ocorre essa troca de cargas entre os corpos que a gente começou a comentar na aula passada. Vem comigo que eu preparei um material para a gente poder estudar junto. Vamos lá? Então, pessoal, tá aí o material que eu falei com vocês, que eu preparei para a gente poder estar estudando. Estou projetando aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho então sobre esses processos de eletrização, beleza? Eu queria começar dizendo o seguinte: o objetivo dessa aula, os objetivos do conhecimento dessa aula, tá? Estão associados à necessidade de vocês identificarem as cargas elétricas em fenômenos do cotidiano, que vocês consigam entender os processos de eletrização em fenômenos do cotidiano e que vocês saibam entendam, na verdade, qual é a finalidade do fio terra, que é exatamente evitar esses choques elétricos em aparelhos elétricos, tá? Teoricamente, no final dessa aula, vocês vão estar sabendo discutir, conversar um pouquinho sobre esses processos aí, essas características que eu propus para vocês aqui, beleza? Bom, eu queria começar a aula fazendo uma pergunta. Vocês sabiam que elétrons em movimento podem matar? Exatamente. Elétrons em movimentos, também conhecidos como descargas elétricas, são fenômenos que podem sim matar animais e pessoas. Um dos fenômenos mais comuns de descargas elétricas que vocês estão acostumados aí a ver é o raio. Eu não sei se vocês sabem, mas raios são descargas elétricas. São elétrons que vão sair das nuvens e ir até a Terra num processo de descarregamento dessa nuvem. Isso acontece quando a nuvem está muito carregada, com muitos elétrons em excesso, e ela busca, né, ela tem necessidade de retirar esses elétrons em excesso, na busca desse equilíbrio, tá? Isso acontece de forma natural, esse processo de eletrização dessas nuvens e esse descarregamento também. Isso pode acontecer também com a Terra. A Terra também pode estar carregada e esse raio sair da Terra para a nuvem. Eu não sei se vocês já viram isso. Se vocês não viram, procurem na internet. Tem vídeos bem interessantes falando sobre isso, mostrando sobre isso, né? O que a gente chama de raio consiste então em uma descarga da atmosfera, né? De grande intensidade que ocorre entre as nuvens que estão carregadas e a Terra, na tentativa de equilibrar esse carregamento aí, equilibrar esse excesso de elétrons que eu tenho aí, tá? Ela gera essa descarga elétrica, certos tipos de ondas eletromagnéticas e ondas sonoras. É por isso que você vê aquela claridade, e aí por isso você vê o raio descendo ali, e você também vê um barulho posterior, que é na verdade o que vocês chamam de trovão, né? Essa descarga elétrica ela chega primeiro na forma de luz, porque a velocidade da luz é um pouquinho maior, na verdade bem maior do que a velocidade do som. E logo em seguida você vê, né, a velocidade do som aí, por conta da sua velocidade ser um pouquinho mais retardada em comparada à da luz, tá? Mas isso pode matar? Pode. Isso pode matar sim. Se isso cair sobre um animal ou uma planta, isso pode gerar diversos efeitos no corpo da pessoa e pode sim levar à morte. Isso, um dos principais efeitos aí é exatamente a parada cardíaca, porque essa quantidade de elétrons em movimento podem provocar aí uma dificuldade no processo de bombeamento aí do sangue, né? Esse processo aí biológico que vocês aí com certeza entendem melhor do que eu, que estou estudando aí para o vestibular aí na área de biologia, beleza? Bom, esse processo, essa descarga elétrica, então, ela surge porque eu tenho dois princípios na eletrostática que regem todo esse estudo de eletrização. O primeiro princípio é o chamado princípio da atração e repulsão, ou seja, toda vez que você tiver uma carga positiva e negativa, eles vão seguir esse princípio aí. Qual é o princípio? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Vocês já devem ter visto a avó, tia de vocês aí brincando, falando que os opostos se atraem e os iguais se repelem. É exatamente isso. Você pensar que os iguais, ou seja, cargas positivas, vão se repelir, assim como cargas negativas. Porém, se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, o processo de atração vai ser natural, tá? Eu vou ter aí elétron e próton se atraindo, ok? Isso é um princípio, é uma lei e vai servir sempre para a gente poder entender os processos da eletrostática. Existe um outro princípio, que é chamado princípio da conservação de cargas elétricas, que a gente pode analisar da seguinte forma. Em sistemas eletricamente isolados, a soma algébrica das quantidades de cargas positivas e negativas é constante,
Ou seja, se eu tenho um corpo e ele está neutro, eu tenho o mesmo número de cargas elétricas positivas que o número de cargas elétricas negativas. Ou seja, eu tenho, na verdade, a mesma quantidade de elétrons e prótons no meu corpo, se ele estiver neutro, tá? Se ele estiver carregado, então eu tenho um pouquinho mais de elétrons do que de prótons. É o caso aí, por exemplo, que eu coloquei aí da imagem, o A e o B. O B é um corpo que está neutro, ou seja, nesse caso, o número de prótons e o número de elétrons é exatamente igual. E se eu tiver um corpo A desse tipo aí, é porque ele está carregado negativamente, ou seja, ele tem uma quantidade de cargas que é, na verdade, maior negativa do que positiva. E aí a gente diz que ele está carregado, nesse exemplo aí, negativamente, tá? Se esses caras trocarem cargas, e isso pode acontecer, o corpo B passa a ficar negativo, tá? Mas é porque ele ganhou elétrons e saiu dessa condição de equilíbrio, ok? E eu posso dizer que o número de cargas que o A perdeu foi o que o B ganhou, porque não tem como surgir cargas do além. Então, o princípio da conservação de cargas elétricas diz para mim que se eu tiver uma troca de cargas nesse tipo de algum processo desses que a gente vai estudar ainda sobre eletrização, o número de cargas no início tem que ser igual ao número de cargas no final. Por quê? Porque no processo inicial, mesmo que o corpo seja neutro, prótons e elétrons têm o mesmo valor. Se ele recebeu as cargas de A, então saíram de A para vir para B esses elétrons. Então o somatório das cargas no início tem que ser igual ao somatório da carga no final do processo. Beleza? Bom, o processo, ou a descoberta desses fenômenos elétricos, eles são datados de muitos anos atrás. Quando começou a pensar em eletricidade, e quem pensou foi um filósofo matemático chamado Tales de Mileto. Ele, na verdade, ele atritou um pedaço de âmbar, que é essa pedra aí, tá vendo? Uma pedra amarelinha aí, em uma pele de animal, e ele percebeu que esse âmbar ele conseguia atrair outros materiais mais leves. E foi a primeira vez que se começou a falar sobre eletricidade. É onde começa a se introduzir os conceitos de eletricidade, através desse cara chamado aí de Thales, tá? Cerca de 2.000 anos mais tarde, outras descobertas foram feitas através de algumas observações práticas. Um dos principais caras que tem nome aí na eletricidade é um cara chamado Gilbert. Ele foi médico, ele é um médico inglês, e ele, na verdade, ele começou a estudar esses processos tentando entender como é que acontecia esse processo de eletrização no âmbar e na pele do animal. E ele, na verdade, na língua grega, né, o âmbar, ele é chamado de elétron. Então, Gilbert passou a usar o termo eletrizado, eletrização, eletricidade, para o surgimento desses sistemas aí de atração e repulsão de cargas. Ele realizou várias experiências associadas à eletricidade e ele, na verdade, descobriu que era possível trocar elétrons entre os corpos. E era isso que possibilitava, depois dessa eletrização, né, a atração do âmbar com outros materiais mais leves. E é dessa forma, com essa descoberta feita por Thales e por Gilbert, que a gente consegue descrever as 3 formas conhecidas de eletrização, as 3 formas possíveis de eletrização. Nós damos nomes a essas 3 formas, elas são chamadas de eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Todas 3 são processos ao qual corpos vão ser, de alguma forma, vão interagir e vão ter cargas aí positivas ou negativas em excesso, tá? E aí eu vou ter esse processo aí de ganho ou perda de elétron para esses corpos. A diferença é como essa troca de cargas vai acontecer. E é por isso que a gente divide os processos de eletrização em eletrização por atrito, por contato e por indução. A eletrização por atrito é aquela transferência de elétrons que acontece de forma mecânica. Ou seja, eu pego 2 materiais e esfrego um material no outro. Literalmente, tá? É esfregar mesmo, é atritar mesmo 2 materiais.
Com isso, esses materiais vão trocar elétrons e alguns corpos têm maior tendência a ganhar elétrons e outros têm maior tendência a perder. Lembra que na última aula a gente falou sobre isso? De acordo lá com o número de elétrons que eu tenho na camada de valência, eu vou ter, na verdade, a possibilidade da retirada ou da inserção desses elétrons? Pois é, a gente cria uma tabelinha chamada de triboelétrica, série triboelétrica, que vai, na verdade, analisar exatamente esse comportamento. Se eu tenho materiais que têm maior tendência ou menor tendência a receber esses elétrons, tá? E aí, alguns materiais têm muita tendência a receber, outros têm pouca tendência de acordo com aquela distribuição eletrônica que a gente fez lá atrás, tá? E aí, se eu pego, por exemplo, o âmbar, ele é um material que tem uma tendência a receber elétrons, enquanto, por exemplo, a pele humana, ela tem uma tendência a doar elétrons. Então, se o atrito, o âmbar, a pele, ele com certeza, esse âmbar vai ficar carregado negativamente, tá? Por conta exatamente dessa questão aí de ter maior tendência a receber elétrons, enquanto a pele humana tende a perder elétrons. E aí eles ficam carregados dessa forma que a gente mostrou aqui. Um fica positivo, o outro fica negativo. E acontece então o processo de eletrização por atrito detalhado aí, explicado para vocês. Ok? Detalhe, tá, meninos? Ninguém vai ficar aqui decorando os materiais que têm maior tendência ou menor tendência. Geralmente, as questões que aparecem nas provas de vestibulares, nas provas de concurso, elas já aparecem com uma certa identificação. Ninguém tem que ficar decorando essa tabela. Aqui é só uma sériezinha para vocês perceberem o como isso acontece aí com alguns materiais, tá? Mas não é uma tabela que eu tenho que decorar, sair decorando isso de maneira nenhuma. Beleza? Então, esse processo é o processo de eletrização através de processo mecânico. Mas um detalhezinho interessante vocês observarem. A eletrização por atrito, ela vai fazer com que os materiais que ficam carregados, fiquem carregados com cargas opostas. Ou seja, um fica positivo, o outro fica negativo. Como, por exemplo, aí o vidro e a seda que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Outro processo de eletrização é a chamada eletrização por contato. Nesse caso, esses materiais, um deles, pelo menos, precisa estar carregado, enquanto o outro pode estar neutro. E aí, quando você coloca esses corpos em contato, devido à necessidade do equilíbrio que é dado ou buscado por esse material carregado, as cargas vão, na verdade, se redistribuir e o corpo que está inicialmente neutro vai acabar ficando carregado, tá? Então, antes eu tinha um corpo carregado e um corpo neutro. Durante o contato, essas cargas vão se redistribuir de forma a ficar igualitária no sistema. E depois, cada corpo vai ter aí a sua carga, um excesso dessa carga aí, então. Nesse caso que eu coloquei do exemplo de vocês, para vocês aí, eu tinha um corpo carregado positivamente e o outro neutro. Quando eu coloquei em contato, eu tinha, na verdade, falta de elétrons no primeiro e equilíbrio entre elétron e prótons no segundo. Quando eu coloco eles em contato, esses elétrons que estão aí em equilíbrio no segundo aí, vão passar para o primeiro, na tentativa de equilibrar a condição do primeiro. Só que não é o suficiente, e aí acaba que os dois corpos ficam eletrizados, nesse caso aí, positivamente, tá? E percebam que para essa situação, para essa eletrização por contato, diferente da eletrização por atrito, depois do processo de eletrização, os corpos vão possuir mesma carga, ou seja, vão ter mesmo sinal de carga, não é mesmo valor da quantidade de carga, mas o mesmo sinal da carga, tá? E aí eles vão ficar todos dois carregados ou positivamente ou negativamente. Nesse exemplo aí, positivamente, tá? Um detalhe, a quantidade de carga que ficará em cada um dos condutores vai depender de algumas características, como por exemplo, forma e tamanho. Observem que eu tenho um que é maior do que o outro e, portanto, no final do processo, o maior ficou com mais carga do que o menor. Então, eu preciso levar em conta também essa questão para poder dizer a quantidade de carga, mas o sinal da carga é exatamente igual para os dois no processo de eletrização por contato, tá? O último processo de eletrização é a eletrização por indução. A indução ela acontece quando eu aproximo um corpo carregado, que a gente chama de indutor, próximo de um corpo neutro que é chamado de induzido, mas eu não posso encostar,
beleza? Eu só aproximo. Nessa aproximação, o induzido vai acabar ficando polarizado, ou seja, cargas negativas vão se aproximar do indutor, cargas negativas vão se afastar desse exemplo que eu tô dando aí para vocês, aonde o indutor é positivo. A partir daí, eu vou ligar esse corpo que eu quero carregar, que estava inicialmente neutro, a um fio terra. O fio terra, ele é exatamente um fio conectado à terra para que eu possa puxar ou ceder elétrons para essa região, para que esse corpo B possa ficar carregado. Nesse caso aí, como eu tinha o indutor positivo, as cargas positivas é que ficaram próximas ao fio que eu liguei. E aí eu vou ter uma entrada de elétrons nesse corpo, eu vou atrair elétrons da Terra para esse corpo. E aí, no fim das contas, esse corpo B vai ficar carregado negativamente, porque elétrons vão subir da Terra para o corpo B, já que o fio foi ligado do lado positivo, observem, né? Do lado positivo aí do corpo B. E aí esses elétrons vão ser atraídos, tá? E aí esse corpo B, a partir do momento que eu separo, tiro o corpo A de perto desse corpo B e corto esse fio terra, eu vou ter aí esse corpo B carregado negativamente. Mas é um detalhe, tá? A sequência é: corta o fio, depois tira o indutor, porque senão você vai ter de novo esses elétrons voltando para a Terra antes de você cortar o fio, tá? Então, a primeira coisa é cortar o fio e afastar o indutor. E aí sim você vai ter um corpo B carregado negativamente. Percebam que esse processo aí, ele é parecido com o do atrito quando se diz respeito à carga final dos corpos. No fim, as cargas desses corpos A e B são diferentes, tá? A eletrização por contato, lembra? Da eletrização por contato, as cargas eram iguais. No atrito é diferente e na indução também é diferente, beleza? Meninos, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, assistam esse vídeo quantas vezes for necessário e utilizem os materiais necessários para estudar sobre o assunto. Tenham como atenção todos os materiais didáticos que vocês tiverem à disposição sobre o assunto e façam exercícios em nível de dificuldade, tá? E o tema da nossa próxima aula, para continuar um pouquinho esse assunto, é a parte de força elétrica e lei de Coulomb. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a matéria. Qualquer dúvida ou problema, a gente pode estar aí tirando através do chat no canal, beleza? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.